A vida é para ser vivida enquanto acontece. Eu sei que essa frase pode parecer um pouco óbvia, mas ela contém algo que é muito interessante e que pode nos trazer algo muito valioso. Bom, meu nome é Kevin Augusto, seja bem-vindo a mais um vídeo desse canal. Essa é uma frase que ela apareceu para mim nas redes sociais recentemente e ela me despertou uma reflexão que eu precisava trazer para vocês. Justamente porque ela nos traz para um certo pé no chão em relação à vida, que nos faz lembrar que a vida ela está em constante movimento, né? Ela vai acontecendo, ela vai passando, e muitas vezes, se a gente não se permite viver ao longo dessa passagem do tempo, ela vai passando por si só. Existe uma frase que eu acho que é atribuída a John Lennon que diz que a vida é aquilo que acontece enquanto nós fazemos planos para o futuro. E muitas vezes a gente se perde ou a gente perde muitas coisas por justamente estar focado naqueles planos que são para o futuro. Como eu sempre digo nesse canal, o equilíbrio talvez é a coisa mais importante a se buscar quando a gente fala sobre a vida, porque a gente precisa sim considerar a ideia de que nós precisamos fazer planos para o futuro, de que os nossos sonhos, eles muitas vezes são o combustível que movem a nossa caminhada e eles dão muitas vezes sentido, significado e muitas vezes nos impulsionam também a continuar lutando para buscar coisas que são importantes para nós. Essa projeção em relação ao futuro, ela é sim muito interessante e naturalmente é também muito importante para nós enquanto seres humanos, justamente porque nós precisamos sim considerar um futuro, fazer planos, fazer coisas pensando lá na frente. Mas o que se torna um grande problema, e ao meu ver também algo que emagrece muito a experiência humana como um todo, é quando a nossa felicidade está sempre projetada lá na frente. Quando a gente está sempre colocando a nossa plenitude, a nossa felicidade, ou o simples fato de aproveitar, né, em algo que está distante, né? E a gente acaba se esquecendo de olhar para coisas que nós estamos vivendo nesse exato momento. Quando eu falo sobre a ideia que é derivada do estoicismo, né, da filosofia estoica, da ideia de contemplar as coisas que você tem e naturalmente dar valor a elas, é porque muitas vezes isso é um fenômeno da própria mente humana, de muitas vezes acabar se esquecendo, ignorando ou deixando para lá coisas que são extremamente preciosas e que nós estamos vivendo hoje. Eu não sei se vocês já passaram por isso, mas eu constantemente eu lembro de alguma fase da minha vida, de algum momento em específico, e eu lembro de momentos que eram realmente incríveis, que eram muito valiosos e que eu não necessariamente conseguia dar o devido valor àquela época. É claro que, né, a gente olha para isso com a cabeça que a gente tem hoje, a gente olha para a gente mais novo, mais imaturo, né? Mas é interessante, pelo menos para um exercício intelectual, a gente realmente considerar que muitas vezes o que é maravilhoso na vida tá em dias comuns, em dias simples, sabe? Em certas conversas que muitas vezes acontecem todos os dias, muitas vezes na presença de certas pessoas que talvez daqui a um tempo não façam mais parte da nossa vida, em lugares que a gente está podendo hoje estar e que talvez a gente não esteja lá na frente, todas essas coisas que hoje fazem parte da nossa vida, elas possuem sim uma capacidade grande de serem aproveitadas e de terem algum valor extraído dessas coisas, desde que a gente se permita ver e perceber essas coisas. É por isso que essa ideia de muitas vezes lembrar que a vida está acontecendo e que muitas vezes nós precisamos ou minimamente seria interessante que nós que a gente nos permitamos, que a gente se permita olhar para essas coisas, valorizá-las e muitas vezes trazer a nossa mente para o presente, para o agora, isso tem um potencial gigantesco de agregar na nossa vida, sabe? Justamente porque a gente, cada vez mais, eu acho que até derivado de como o mundo vem se comportando, né? Essa aceleração
derivada do crescimento, da tecnologia. A sociedade como um todo ela vem se acelerando cada vez mais, né? Então, eu acho que às vezes dar certas pausas é algo que tem um efeito muito positivo para as nossas vidas. Seja para a saúde mental, seja para a sensação de plenitude em relação à vida e até mesmo para os relacionamentos como um todo, né? A gente poder, muitas vezes, parar e olhar realmente para as coisas que a gente está tendo acesso de interagir com elas, experiências, lugares, pessoas, relacionamentos, às vezes coisas simples que estão presentes em um dia comum, mas que tem um valor gigantesco, né? Eu acho que essa frase ela nos traz muitas vezes para uma reflexão que pode ser muito interessante para evitar que a gente chegue lá na frente com aquela sensação de gostaria de ter aproveitado mais, sabe? Eu fiz um vídeo aqui para esse canal, eu acho que foi um dos vídeos talvez mais vistos, né? Que pergunta justamente sobre isso, né? Por que tanta pressa? E eu lembro que uma das coisas que mais tocou as pessoas era justamente essa ideia, né? Dessa constante sensação de que deveria ter aproveitado mais alguma coisa, alguma experiência, alguma pessoa. E a nossa mente, ela realmente faz isso conosco, né? Ela muitas vezes olha para trás em certos momentos, certas experiências e traz realmente esse sentimento, né? De que eu gostaria de ter aproveitado mais. Eu acho que eu poderia ter me esforçado mais. E quando a gente traz isso para hoje, para o nosso presente, é talvez uma forma assim de nos colocar em uma reflexão que possa fazer com que a gente então se esforce mais no que a gente está vivendo agora, né? Então, se nesse momento eu estou tendo a oportunidade de viver certas coisas, então que eu aproveite essas coisas, que eu realmente me permita extrair valor dessas coisas para que quando eu chegue lá na frente eu olhe para essas coisas e pense, cara, eu fiz o máximo que eu podia nas condições que eu tinha, sabe? Ter talvez essa tranquilidade maior em relação às coisas que lhe foram possíveis de serem vividas, sabe? Quando a gente para muitas vezes olhar para as coisas que a gente tem, né, ou para quem a gente né, há sempre muitas vezes na nossa mente essa dualidade, né, que a gente fala que seria tipo um cabo de guerra assim acontecendo entre os pensamentos que são, vamos dizer assim, ruins e os pensamentos mais funcionais, né? Para não entrar muito numa questão mais técnica assim de psicologia, mas basicamente a forma como a gente decide olhar para as coisas, os pensamentos que a gente escolhe, a perspectiva, né, o que a gente fala que é a lente pela qual a gente olha uma situação, vai influenciar e basicamente muitas vezes determinar a forma como nós vamos sentir as coisas que nós estamos vivendo, né? Então, se a gente olha para as coisas com uma lente um pouco mais detalhista em relação às coisas que nós temos, aos nossos relacionamentos, nossas amizades, qualquer que seja as coisas, esses detalhes eles se tornam muito bonitos na nossa vida, sabe? Às vezes o simples ato de brincar com um animalzinho de estimação num sábado ensolarado, esses pequenos detalhes são aquilo que necessariamente enriquecem a vida como um todo. Essa experiência que nós conhecemos como vida, ela é, na verdade, a soma de pequenas coisas que são incríveis por si só, né? Mas que basta a gente querer perceber o quão incríveis elas são. Bom, pessoal, acabei falando demais, eu acho, mas eu espero que essa reflexão tenha te tocado de alguma forma, né? Assim como para mim essa frase me despertou tanto essa questão em relação à vida, e eu precisei trazer isso para vocês. Então, se você gostou, eu peço que considere se inscrever no canal, que por favor também deixe o like, compartilhe. Eu sou extremamente grato a cada um de vocês, principalmente vocês que ficam até o final do vídeo, né? Quase 10 minutos de reflexão. Isso para mim tem um valor gigantesco e eu sou extremamente grato a cada um de vocês. É por isso que eu também peço sempre que, se possível, deixe aí nos comentários uma parcela de contribuição, seja concordando, discordando, contando uma história, trazendo alguma outra reflexão. Tudo isso que vocês trazem nos comentários em forma de interação, para mim é extremamente precioso, tá? Então,
Eu sempre peço isso, eu sempre reforço no final dos vídeos, porque isso é extremamente valioso para mim, tá bom? No mais, é isso. Toda a minha gratidão e até o próximo vídeo.